estudando hoje o Evangelho segundo João, que está aí na sua tela, e como é que Abraão, ele viu Jesus e ele se alegrou em Jesus por ter visto ele. Está no texto. Abraão, pai de vocês, regozijou-se por ver o meu dia e viu, e alegrou-se. Bom, como é que Jesus pôde ser visto por Abraão, sendo que Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus? Isso é muito simples. Isso é muito simples. Através das manifestações cristofânicas ou teofânicas, ou através das manifestações, por exemplo, o encontro de Abraão com o rei de Salém, o encontro de Abraão com Melquisedeque. Porque o Melquisedeque, quando aparece na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 14, ele se apresenta como um rei sábio, um rei poderoso, um sacerdote, e a Bíblia diz em Salmo 110, versículo 4, deixa eu abrir aqui, Salmos, olha que salmo poderoso, Salmo 110, versículo 4, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Peraí, se Melquisedeque fosse só um mero homem, um simples homem, o salmista jamais teria dito isso. O salmista diz no Salmo 110, versículo 4, que Deus, quando olha para Melquisedeque, vê ele como um sacerdote eterno. Por que Melquisedeque ele é apresentado dessa maneira pelo salmista? Porque Melquisedeque não era uma pessoa qualquer. As raras referências que a Bíblia faz sobre Melquisedeque, as várias referências que a Bíblia faz sobre são referências raras que a Bíblia faz sobre Melquisedeque. Apresenta ele como sábio, como um rei, como sacerdote, e o salmista chama Melquisedeque tendo um sacerdócio eterno. Só que não é só isso. Quando você começa a ler o Novo Testamento, você encontra, por exemplo, referências a Melquisedeque no Novo Testamento. Livro aos Hebreus, por exemplo, você encontra textos e passagens que a Bíblia fala de Melquisedeque, colocando Melquisedeque como uma figura enigmática no Novo Testamento. A primeira referência a Melquisedeque é quando Melquisedeque se encontra com Abraão, em Gênesis 14. Perceba que 700 anos antes de Moisés nascer, Abraão se encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque ele é rei, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e pelo que se sabe, ele já guardava a lei de Deus. Mas como é que pode, 700 anos antes de Moisés nascer, já ter guardiões do Torá, já ter sacerdote? Porque a lei não foi dada por Deus a Moisés? Pois é. Moisés nasceu 700 anos depois de Abraão. Ou seja, Melquisedeque, quando se encontra com Abraão, em Gênesis 14, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E as referências que a Bíblia faz de Melquisedeque é que ele possui um sacerdócio eterno. Ou seja, qual é a origem de Melquisedeque? Quem é o pai de Melquisedeque? Da onde veio Melquisedeque? Da onde apareceu Melquisedeque? As referências e os textos que nós temos na palavra de Deus é que ele é uma figura eterna. Consegue compreender? Ou então, a manifestação teofânica, ou então a manifestação cristofânica. Consegue compreender? É uma manifestação teofânica ou uma manifestação de cristofania. Por isso que Jesus diz em João, lá no capítulo 8, versículo 56, Abraão, pai de vocês, regozijou-se por ver o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Essa referência pode ser uma referência a Melquisedeque, ao encontro que Abraão teve com Melquisedeque.
Porque Melquisedeque representa a figura do próprio Cristo. E lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 7 a seguir, você vai encontrar lá várias referências a Melquisedeque. Dentre elas, o escritor usa uma expressão sobre Jesus, e ele diz o seguinte, que Jesus se tornou um sacerdote eterno na ordem de quem? De Melquisedeque. O mesmo que o profeta menciona em Salmo 110, versículo 4, de um sacerdócio eterno, isso aqui é o Antigo Testamento. Salmo 110, versículo 4, um sacerdócio eterno em Melquisedeque. Lá o escritor aos Hebreus diz que Jesus ocupou esse lugar de sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Alguns eruditos chegam a dizer o seguinte, que o mesmo Melquisedeque é uma manifestação de cristofania. Era Cristo quem estava ali, naquele encontro com Abraão em Gênesis 14. Quando Melquisedeque vê Abraão, Abraão vê Melquisedeque, Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque. Era um pouquinho. Melquisedeque se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo, guardião do Torá, mas a Torá só foi posta por Deus em Moisés. Moisés só nasceu 700 anos depois de Melquisedeque. Consegue compreender? Abraão se encontrou com Melquisedeque. Jesus faz referência a isso. Em João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Que dia foi esse? O dia que Abraão se encontrou com Melquisedeque. Mais que isso, é importante você compreender o seguinte, que Jesus, em momento algum, ele menospreza ou ele diminui a condição do patriarca Abraão. Porque Abraão, ele é importante. Não só importante dentro do contexto religioso judaico, mas também importante para outras religiões do mundo. Por exemplo, dentro do contexto judaico, Abraão, ele é o pai da nação dos hebreus, é o pai da nação de Israel. Abraão é uma figura importante dentro do contexto da religião judaica. Ele é o pai da fé. Abraão, ele é uma figura importante para os povos islâmicos, para o mundo árabe. Abraão é uma figura importante para o cristianismo. Abraão é o pai da fé. É importante essa figura central de Abraão. Só que Jesus, ele diz, eu sou maior do que Abraão.